Contratação. Diversas empresas que a gente fala, contratou o vendedor, manteve o cara por 3, 6 meses e o cara não vendeu. E aí? Aonde você errou? Quer saber? Dá o like, se inscreve aí que eu vou contar pra você. Bem, eu posso falar com muita autoridade porque facilmente na minha vida profissional a gente já passou por mais de 300 contratações. Isso que eu tô contando 100 de quando eu trabalhei em empresas e tô contando 200 feitos só esse ano pela LB Company. Quando eu falo de 200, foram 200 vendedores contratados pela nossa empresa para clientes, né, que a gente atende em todo o país. Então a gente contratou vendedor desde Tucuruí, no Pará, até em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, de norte a sul desse Brasilzão. E aqui eu quero passar algumas dicas rápidas para você não errar na hora de contratar o seu vendedor. A primeira delas é: nunca faça um processo seletivo de uma reunião, tá? Nunca chegou o cara aqui, conversei, gostei, tá contratado, né? E aí, complementando essa primeira dica, que é a dica do nunca, nunca faça uma contratação de uma primeira conversa. Segundo, nunca contrate antes de ouvir mais de 3 candidatos, no mínimo. Por quê, Lincoln? Você não vai fazer um orçamento para sua empresa, você não pede 3 orçamentos para ver mais barato? Ou quando você vai comprar o carro, tu compra o primeiro que aparece na sua frente? Para contratar vendedor, a mesma coisa. Precisa, no mínimo, fazer ali com 3. Eu digo no mínimo 3 para 1. Tá? Ah, se puder fazer com mais, excelente, mas mínimo é 3 para 1. Tá? Segundo ponto, crie um processo seletivo. Então, o que é criar um processo seletivo? Primeira coisa, qual o perfil que você busca? Para você não anunciar essa vaga para um perfil que não faz sentido. E aí, quando eu falo de perfil, é simples traçar um perfil. Qual a idade média que você busca? Tem experiência ou não tem? Tem formação ou não tem? Qual é a faixa salarial que você quer pagar? Né? Qual é o nível de educação que esse cara já trabalhou? Quanto tempo de mercado ele tem? Cara, é mínimo, para você tentar achar uma pessoa no seu processo de recrutamento. O segundo é ter perguntas chaves, né? E aí eu gosto de trazer aqui algumas, tá? A primeira delas é o roleplay. Então, você procura no nosso canal aí sobre roleplay, né? Para você ver se essa pessoa sabe fazer isso. O que eu recomendo sempre na hora de contratar é fazer o roleplay com a pessoa. Cara, me vende qualquer coisa que seja. Aí o cara vai vender tal. Acabou a venda, você passa para ele esse cara, vou te dar o feedback, tá? Olha, sua tonalidade de voz estava muito para baixo, você só falou e não perguntou, você tem que perguntar mais. Tal. Passei o feedback, cara, voltamos a se falar na quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, me vende de novo aí e vê se aquela pessoa aplicou os feedbacks que você passou. Pronto, já tem aí uma pergunta, uma metodologia para você aplicar no treinamento. Outra pergunta que não pode faltar é a pergunta de salário. Bem, você vai contratar um vendedor, você pergunta quanto você quer ganhar, qual é a sua meta? E ele fala que é 5 mil reais, meu amigo, não dá. Você que é vendedor e está assistindo esse vídeo, para passar no processo de contratação, cara, sonhe alto. 5 mil reais não é salário para vendedor. Salário para vendedor é 10 para cima, no mínimo. Então, na hora de contratar, tenta ver se a pessoa do outro lado tem ambição. Ou se ela simplesmente vai ganhar ali 1.500, 2 mil reais dela e vai estar feliz, tá? Sinta isso. Bem, o terceiro e último ponto que eu gosto de trabalhar numa reunião de venda, né, ou para contratar um vendedor, é simplesmente entrar nessa reunião e ficar calado. Então, se eu for fazer presencial, eu sento e fico calado. Ou, se eu estou numa entrevista por telefone, eu atendo o telefone, alô, e fico calado. Se esse cara do outro lado não souber puxar uma conversa, puxar um rapport, falar comigo, e eu ficar calado por 1 minuto, ele não é vendedor. Desculpa, mas vendedor que não fala, não vende. Vendedor que não pergunta, não vende. Então, tente fazer essa técnica aí de ver se o cara vai falar com você. Senão, você já vê isso. Se ele falar, o ponto importante é você ver o quão ele pergunta pela empresa. Quando ele quer conhecer, porque assim, bons vendedores são curiosos por natureza. Então ele vai perguntar sobre a sua empresa, ele vai perguntar sobre salário, ele vai perguntar sobre crescimento. Se ele não perguntar, tá fora. Se ele for um cara que, não, tá bom. O último ponto é o seguinte, existem 2 tipos de contratação. Uma eu anuncio a vaga, o cara vem até mim, e a outra eu busco candidatos. Buscar candidatos sempre é a melhor opção, porque você consegue, primeiro, fazer um cliente oculto, para ver se esse cara é bom, e segundo, recrutar um cara que está no mercado, está ativo, está vendendo, está com experiência. Então, sempre recrutar, você tem possibilidade de achar candidatos melhores, né? E agora, para matar de vez e para finalizar, não custa nada fazer um teste de comportamento, o famoso DISC.
Você tem testes aí baratos na internet que já dá para você ter uma noção de perfil comportamental daquela pessoa. A gente faz isso, a gente usa as técnicas dentro da entrevista que eu disse aqui. O nosso processo hoje dentro da LB são 3 etapas. Então, uma entrevista, a segunda é a entrevista com roleplay, a terceira é a entrevista que eu passei um curso de spin para ele, eu passei o feedback do roleplay, eu tenho que ver se ele viu algo desse curso, né? Se ele viu esse material, se ele entendeu algo e se ele melhorou no feedback. Para mim, não tem segredo na hora de contratar, desde que de fato, né, tenha sinergia com o seu negócio, com a sua empresa. Erros acontecem, né? Eu posso falar que de 30 contratações que a gente fez dentro da LB esse ano, 3, então 10% aí, 3, deu assim, cara, não foi fit do perfil, saiu depois. Mas tem que entender que estamos falando de humanos, né? Estamos falando de cenários aí. Sempre recomendo contratar em dupla, tá? Então, quando eu falo de vendedor, sempre contrato 2. Contratar um vendedor é tiro no pé, porque você não tem base de comparação, você não sabe se esse cara tá ligando muito ou pouco pro seu cenário. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Solta o dedo no like, se inscreve no canal e confere 7 dias grátis Solar Rocket aqui embaixo. Dá para não tomar.